Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Boa noite para você que nos assiste, que está conosco na live, para você que está conosco talvez pela primeira vez. É uma alegria tê-lo aqui, viu? É bom demais estar com os irmãos em mais um culto, né? Em mais uma celebração, em mais um encontro. E o desejo do nosso coração é que o Espírito de Deus fale conosco uma vez mais. Amém, queridos? Se você puder, cumprimente alguém aí perto de você, né? Dá um oi aí pro teu irmão, ainda aqui de longe. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Sem mais delongas, eu quero ir para a palavra, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de São João, o capítulo de número 11, um texto muito conhecido por nós, e eu quero daqui extrair uma reflexão para essa noite, a fim de que sejamos alimentados por Deus, edificados em fé pelo nosso Salvador, através da sua santa e poderosa palavra. João, capítulo de número 11, o episódio de Lázaro, o irmão Lázaro, né? E a irmã Maria e a irmã Marta, lá em Betânia, capítulo 11, nós vamos ler alguns textos, né? Eu separei aqui alguns textos que eu quero com os irmãos ler. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Eu estou na versão transformadora, nova versão transformadora, a versão NVT, que eu gosto muito dessa versão. João, capítulo de número 11, verso de número 1. Boa noite para você que entrou agora. Deus te abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a palavra, vamos para o texto. Diz o texto sagrado, verso de número 1, capítulo de número 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Verso de número 2, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Salta aí para o verso de número 11, ainda do capítulo 11, verso de número 11, e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo visitar ou consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Salta para o verso de número 21. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso de número 32, para nós ganharmos tempo, porque conhecemos bem a história. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: aqui é Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fazendo coro com a irmã Marta, né? Verso de número 37, penúltimo verso. Outros, porém, disseram: este homem
curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Verso de número 40, do capítulo 11 ainda, Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Esses são os textos e eu gostaria de orar. Que você me acompanhe em oração. Pai, santo e poderoso, bendito, clemente, misericordioso, Pai de amor, de bondade, Deus que manifestou a sua graça na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamamos uma vez mais a Ti, que pelo Teu Santo Espírito que a nós foi dado, o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós compreendamos aquilo que Tu desejas comunicar a nós essa noite. Senhor, quebra toda fortaleza de mente, todo sofisma, tudo aquilo que se levanta contra a Sua palavra, a fim de que ela não produza frutos na vida desses que nos ouvem nessa hora. Que toda obra do inferno, na autoridade do nome de Jesus, seja destronado, que toda estratagema do diabo seja frustrada, e o Teu santo nome uma vez mais seja exaltado e glorificado. Nos dê a Tua palavra de conhecimento, de ciência, a palavra de profecia. Fala conosco, Senhor, que haja graça, virtude, unção, e que nós sejamos edificados, porque somos membros do Teu corpo, ovelhas do Teu aprisco, povo do Senhor, somos os Teus filhos. Ministra ao nosso coração, por amor ao Teu santo nome, nos dê água potável, a fim de que nós saciemos a sede, alimento sólido, para que nós nos alimentemos espiritualmente. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, te louvamos, amém, e graças a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje: continue em oração, Deus mudará a sua condição. Deixa eu repetir, continue em oração, Deus mudará a sua condição. Nos momentos em que lutamos, escute isso, em oração, é preciso crer, para não esmorecer e desanimar, a ponto de abandonar a batalha iniciada na oração. Momentos de oração são momentos difíceis, desafiadores, em que nós precisamos de resiliência, muita resistência, para que nós permaneçamos nesse lugar de oração, até que o Senhor venha, segundo a canção que cantamos, ou até que o Senhor nos responda naquilo que estamos desejosamente buscando. É importante saber que nosso papel é clamar e aguardar de Deus a sua resposta, que certamente virá. Podemos até questionar nos momentos de grandes aflições. Alguém disse: eu nunca questionei a Deus. Estranhamente, talvez eu tenha ouvido isso durante momentos em que eu, em algumas ocasiões, orientei pessoas, instruí alguns irmãos. O fato é que, queridos, nós somos habitados por humanidade. Falava essa semana com um casal e dizia a eles que a humanidade deles, a espiritualidade deles não isentava deles a sua humanidade. Portanto, Deus conhece a nossa fragilidade, a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó, diz o salmista. Então, logo, é possível nós questionarmos a Deus em momentos em que estamos em batalhas, em oração, momentos difíceis, de grande aflição, mas jamais desanimar. Nós podemos indagar, nós podemos questionar, mas jamais desanimar, a ponto de abandonar o que se busca em oração. Em quantos momentos, quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que estamos pedindo ao Senhor e lutando, labutando em oração, por ter a impressão de que aquilo que nós estamos buscando talvez não virá, ou a demora rouba de nós o ímpeto da batalha e por isso esmurece a nossa busca. Nós não podemos ser vencidos pelo tempo, muito menos pelo cansaço. Nós precisamos de resiliência na batalha da oração. Por isso, continue em oração, porque Deus mudará a sua condição. Portanto, persista. Escute isso. Pois Deus conhece cada detalhe de sua vida e certamente responderá de maneira
poderosa sua oração. Eu falo de oração porque esse texto faz inferência a duas mulheres, duas irmãs, que estavam orando, clamando, buscando, pedindo a Jesus uma intervenção, e aquilo tipifica, aponta, fala da nossa vida de oração. Mas como nós lemos aqui desde o verso de número 1 do capítulo 11, eu gostaria de tomar como base para a nossa iniciação aqui, ler esses dois versos do capítulo 11, do verso de número 1 e do verso de número 2, para que isso isso aqueça o nosso coração no que diz respeito às nossas batalhas e à nossa busca em oração. Veja que interessante o início desse capítulo 11, os primeiros versos, porque aqui há descrições que são muito ricas e relevantes para o que diz respeito à minha vida com Deus, a minha vida com o Senhor Jesus, a minha busca, né, a minha entrega. Veja o verso de número 1 ainda do capítulo 11, o verso de número 2, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Perceba que o início do capítulo de número 11 não fala propriamente a respeito da situação na qual elas estavam vivendo. Eles estavam vivendo em Betânia, a situação que levara Lázaro a uma doença. Ele estava moribundo, doente, e essa doença levou Lázaro à morte, a óbito, a ponto de Jesus ter que entrar em Betânia, ou chegar na porta da cidade de Betânia, aguardar as suas irmãs para que ele fosse ressuscitar a Lázaro. Você conhece a história, e eu não quero me apegar nesse aspecto do texto, mas o que chama a atenção é que antes do escritor falar a respeito da situação, ele vai primeiro descrever e dar alguns detalhes a respeito da família. Ele vai fazer uma apresentação daquelas pessoas, de Marta, Maria, de Lázaro, inclusive dizendo até a respeito do que Maria no futuro faria quanto a Jesus, em relação a esse testemunho que Maria agora vai quebrar aos seus pés um perfume caro. Agora o texto inicia essa história apresentando com detalhes os indivíduos envolvidos com Jesus. Perceba que aqui o texto dá nome, é Lázaro, é Marta, é Maria. O texto fala da filiação, são duas irmãs de Lázaro. O texto fala da cidade, é Betânia, a localização onde essas pessoas habitavam, moravam. O texto também fala da condição que eles estavam, as duas irmãs aflitas porque o irmão estava doente, e a condição de Lázaro, que estava moribundo. Fala também das ações que eles faziam e fariam. Faziam porque as irmãs estavam em busca de Jesus para intervir naquela situação de Lázaro. Fariam porque mostra aqui o que Maria no futuro faria quando encontrasse com Jesus derramando um perfume caro. O que eu quero dizer com isso, queridos, nesse início, nessa introdução da mensagem? Que o texto, num primeiro momento, ele quer nos comunicar que Deus nos conhece muito mais do que nós o conhecemos. Perceba que o escritor, ele faz questão de descrever o que Deus conhecia daquelas pessoas, e o que Deus quer falar conosco é que Ele nos conhece muito mais do que nós o conhecemos, e isso deve aquecer o nosso coração, isso deve nos trazer segurança, paz, alegria, consolo, em saber que o Deus que nós buscamos, o Deus que nós clamamos, o Deus que nós servimos nos conhece mais do que nós o conhecemos. Oh, glória a Deus. Veja o verso de número 3. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o teu amigo, ou o seu amigo querido, está muito doente. Veja que agora essas mulheres, elas estavam clamando a Deus, elas estavam buscando a Jesus por uma intervenção. Elas começam a suplicar, e aqui aponta, fala da vida que eu e você precisamos ter na presença de Jesus, uma vida de súplica, uma vida de oração. Deus recebe
todos os nossos pedidos em oração. Guarde isso no teu coração. Deus recebe todos os nossos pedidos em oração. É verdade que em muitos momentos nós temos a impressão de que nós não estamos sendo ouvidos por Deus, mas é só uma impressão, porque Deus está mais compromissado com você do que você com Ele. Eu vou falar de novo: Jesus está mais compromissado com você do que você com Ele, porque em você Ele quer ser glorificado, através de você Ele quer ser exaltado. Veja que essas mulheres agora direcionam a Jesus a oração, a súplica, o pedido delas, que era a intervenção de Jesus no que diz respeito ao problema que estava instalado na casa delas, a saber, Lázaro estava moribundo. O problema existente leva alguém a chamar Jesus por ajuda. Percebam que vai existir um problema. Vai nascer um problema. Qual? Doença de Lázaro, que o texto não nos relata qual é o problema. O fato é que porque esse problema nasceu, uma necessidade começou a existir. Qual? Chama Jesus, clama a Jesus, pede a Jesus, intercede, suplica. Querido, talvez esse problema que nasceu é o intuito de Jesus, de você se relacionar com Ele e convidá-lo para participar da tua vida. O recado ali dado a Jesus é a expressão de nossas orações, súplicas e intercessões. Olha o que diz o verso de número 3 ainda: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o teu amigo querido está doente. E por vezes é isso que nós fazemos, direcionando a Ele em nossas dificuldades e lutas, as nossas petições. Essas mulheres aqui vão clamar a Jesus por uma intervenção, dado o problema que ali nasce. Agora veja, as duas irmãs, o texto diz, isso é interessante e talvez é um detalhe que foge à vista se nós não olharmos com cuidado e com muito carinho a palavra. Perceba, as duas irmãs, não era uma que clamou, não foi uma que pediu, foram as duas irmãs que estavam clamando pela vida de Lázaro. E queridos, as duas irmãs, era tudo que Lázaro tinha para clamar por ele. E aqui eu percebo que essas irmãs representam em muitos momentos a nossa entrega. Quando de todo o coração oramos, suplicamos, intercedemos. As únicas duas irmãs que Lázaro tinha foram as duas que suplicaram a Jesus. Ou seja, a força que Lázaro tinha em casa foi a força que ele direcionou a Jesus para que Jesus o ouvisse. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Há momentos que Jesus quer que eu entregue tudo, que eu direcione tudo, que eu coloque na direção dele com toda a minha força, a minha súplica, a minha intercessão, a minha oração. Deus atende, escute isso, todos que o buscam. Portanto, escute isso, continue em oração, porque Deus mudará a sua condição. Deus atende todos que o buscam. Eu te provo na palavra. O verso 4 do capítulo 11 vai nos dizer isso. Olha esse texto que extraordinário. Quando Jesus ouviu isso, quando Jesus o quê? Quando Jesus ouviu isso, disse, isso é extraordinário. Quando Jesus, as mulheres estavam clamando, as mulheres estavam suplicando, as irmãs estavam buscando a Deus, elas estavam pedindo a Jesus por uma intervenção. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está suplicando, que está orando, que está clamando, pedindo a Jesus por uma intervenção, por uma resposta. E Deus está dizendo: eu estou recebendo a sua oração. Eu estou recebendo a sua súplica. Eu não só recebo, eu atendo todos aqueles que me buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu, diz o texto, serei achado de vós. Queridos, a mensagem enviada é recebida por Jesus, diz o texto, verso é o 4. Quando Jesus ouviu, Jesus está ouvindo o que você está pedindo.
Jesus está atento ao seu clamor. Jesus está atento à sua súplica, à sua intercessão. Talvez eu estou falando com alguma mãe aqui que está intercedendo pelos filhos. Não desista, persista, continue em oração, porque Deus mudará essa condição. Veja, a mensagem enviada não é só recebida por Jesus, ela é ouvida por Jesus. É por ele ouvida. Veja o texto. E desculpa a minha insistência, quando Jesus ouviu isso, disse, queridos, Jesus jamais nos deixará na espera, Jesus jamais desvalorizará um pedido de um filho. Porque certa feita, Jesus tentando ensinar aos seus discípulos o grande amor do Pai, ele vai dizer: se um filho lhe pedir um pão, você dá uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, você dá uma cobra? Se ele lhe pedir um ovo, você dá a ele um escorpião? Alguém vai responder: claro que não, Senhor. Ele: pois bem, vocês, sendo maus, sabem oferecer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o Pai, oh glória a Deus, que está nos céus, Ele está dizendo: todos os seus pedidos estão na minha presença, eu não estou alheio, eu não estou indiferente, eu não estou aquém, eu não só recebi o teu pedido, como eu ouvi o teu pedido, e eu estou respondendo o teu pedido. É o que diz o texto, e disse Jesus, ou seja, o texto está nos mostrando que Jesus respondeu ao pedido. O mais lindo desse texto, queridos, é exatamente isso, que ele não só recebe, ele responde o pedido, mesmo que nem sempre entendemos, mas ele responde. Porque veja, o verso ainda é número 4, porque tem momentos que Jesus vai nos responder e nós não vamos entender. Então perceba que a equação aqui, a tensão aqui, não é Jesus não responder, é você não entender o que ele está respondendo. Eu vou falar de novo. A tensão não é Jesus não responder, é você não compreender aquilo que ele está dizendo. Veja o verso de número 4, porque verdadeiramente esse texto, para as irmãs, não fez sentido no momento em que Jesus respondeu. A doença de Lázaro não acabará em morte. Acabou. Para elas. Ela aconteceu. Ela o que? A doença. Para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Veja, Jesus ouve o clamor, a súplica, porque aquelas mulheres insistem, persistem. E como nós precisamos insistir e persistir, e não somente isso, canalizar as nossas súplicas na direção correta, segundo aquilo que está escrito, orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, assim na terra como no céu, é o que diz a oração do Pai Nosso. Veja, Jesus responde, ele ouve, ele recebe, ele responde, mas a medida da resposta é muito elevada para a compreensão daquelas mulheres num primeiro momento. Então, que é uma dica de Deus: descansa, porque aquilo que você está buscando ele já respondeu, é você que ainda não entendeu. Eu vou falar de novo para alguém pegar. Aquilo que você está buscando ele já respondeu, é você que ainda não entendeu, mas mais para frente você entenderá tudo que hoje ele está fazendo e você não entende. Oh glória, abacandarabacomínácia. Descansa em Deus, se apoia em Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. Aleluia. Jesus é o motivo da resposta de Deus, queridos. Sabe por que Deus nos responde? Por Jesus. Porque Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que nos justificou.
é aquele que nos habilitou para que diante de Deus Pai, nós pudéssemos ter acesso, é aquele que rasgou o véu de alto a baixo, e abriu acesso para que nós pudéssemos clamar a Deus por intermédio do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Veja o verso de número 5, para que você entenda. Aleluia. Jesus, aqui, o motivo da nossa resposta, escute isso. Pastor, eu estou orando, presta atenção, mas às vezes eu tenho a impressão de que eu não vou receber a resposta. Claro, a equação que você faz segundo a oração que você realiza, é olhando para você no espelho, dizendo, a vida que eu levo, e as bancadas que eu dou, certamente eu não vou receber resposta. Verdade, não receberia, mas pela graça, oh glória, pela graça que te alcançou, pelo favor de Jesus que te alcançou, a resposta virá. Veja o verso de número 5. Aleluia. Jesus, eita, glória a Deus. Coloca teu nome aqui no lugar da Marta. Aqui, ó. Jesus amava. Coloca o teu nome aqui, ó. Marta, Maria e Lázaro. O texto é curto. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. E o extraordinário da resposta é o motivo. O motivo aqui é carregado de sentimento de amor de Jesus por quem o busca. Então o motivo, a certeza, a convicção que você pode ter é que Jesus lhe ama. E porque Ele ama, Deus o Pai lhe responderá. Talvez Ele já te respondeu. É você que ainda não conseguiu compreender. Veja o verso número 6 ainda. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, Jesus respondeu. A Bíblia diz que Jesus já falou. Jesus já empenhou a palavra. Isso aconteceu para a glória de Deus. Fique tranquilo, descansa, se apoia no que eu digo, porque muitas vezes nós nos apoiamos nas circunstâncias e esquecemos o que diz a palavra. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Para de se apoiar nas circunstâncias. Pastor, eu olho para o lado, parece que eu estou naufragando. É porque você está olhando para a circunstância, Pedro. Para de olhar para o mar, para de observar o vento. Olha para aquele que manda no mar, olha para aquele que domina o vento, porque você não vai naufragar. Eleque-se de cominácia. Olha o verso de número 6, eu estou sentindo a presença dele aqui. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Deus não nos deixará sem resposta, mas ela virá no momento certo. Você pode falar para alguém que está perto de você aí? Deus não nos deixará sem resposta, mas ela virá no momento certo. Jesus falou, eu já respondi esse negócio aí. Fique em paz que eu já estou sabendo, você já colocou na minha presença. Eu já ouvi, eu respondi, a minha palavra eu empenhei no mundo espiritual. E porque eu falei, até os demônios têm que obedecer. Lembra de Gadara? Quando ele chegou em Gadara, o demônio falou, Senhor, dá para ir, dá para não ir? Porque o Senhor é rei, e rei manda. E se o rei manda, os seus súditos obedecem. Porque na presença de Jesus, até Satanás tem que obedecer e ficar pianinho. Então descansa, porque o rei é teu amigo. Não, ele não é teu amigo não, ele é teu pai. Ora bacandarábia, ele está do teu lado. E isso que você pediu, ele já interviu. Oh glória, oh glória. Queridos, além de entender a existência e a importância do amor, como já disse, na relação com Jesus. Pastor, eu entendi esse amor na relação com Jesus. Eu entendi que existe esse amor entre o Pai e a mim, entre eu e Cristo, o meu Salvador. Oh, glória a Deus. É preciso também aprender que algumas respostas, escute isso, não estão alienadas infantilmente por esse amor. Deixa eu te fazer entender o que eu quero dizer. Pastor, Deus não me ama? Está no texto. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta.
Ele me ama, mas ficou 2 dias esperando o Lázaro morrer. Pegou o que eu estou querendo dizer? Você precisa entender que, primeiro, o amor que há nessa relação não pode ficar alienado a uma condição infantil das partes. Então você tem uma relação com Jesus, e Jesus te ama de fato e de verdade. É João 3,16, ele amou, e amou numa expressão de verdade, oferecendo algo para provar esse amor dessa relação. Agora nós precisamos entender que o fato dele amar não significa que ele vai se alienar às nossas infantilidades. Então haverá momentos na caminhada cristã, na relação com Jesus, que mesmo que ele me ama, eu vou sentir dores, eu vou me sentir aflito, eu vou ter em alguns momentos a ideia, eu vou ter a percepção, talvez até equivocada por conta das minhas emoções, que ele não está me atendendo, me ouvindo, mas não é isso. Isso fala da nossa infantilidade, da nossa imaturidade. A questão não é que Deus não está me ouvindo ou me atendendo, porque o texto já diz, ele ouviu, ele atendeu, ele respondeu, só que ele vai fazer na hora que ele quer, não é na hora que você deseja. Sabe por quê? Porque ele quer ser glorificado nisso que ele está realizando na tua vida. Ô glória! É o que o texto do verso de número 6 nos diz. Veja o verso de número 11, ainda do capítulo 11, queridos. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Veja, as irmãs ligam, manda o zap, ora, busca, clama, suplica. Senhor, o amigo que tu muito amas está doente. Ele responde, ele diz para que elas sintam-se seguras, porque quem falara é o Deus da vida, é o dono da existência. Só que ele não intervém no momento em que elas desejavam. Elas projetaram, e Jesus vai fazer o que elas desejavam, mas no tempo dele, não no delas, perceba. E agora que Lázaro morre, ele vai responder a essas mulheres. O interessante é que mesmo que Jesus esteja ouvindo, mesmo que Jesus estava sabendo, mesmo que Jesus estava tão perto, porque ele estava perto de Betânia, ele não vai resolver a situação em Betânia. Parece até contraditório isso. Pô, Jesus me ouviu, o pastor disse que ele ouviu, a Bíblia diz que ele é fiel e ele responde aos seus filhos, porque ele ama os teus filhos. Agora, me parece que a minha resposta está atrasada. O salmista vai ter essa impressão, ele vai dizer: Senhor, apressa-te a me socorrer. E na verdade, queridos, não é nada disso. O que Jesus queria mostrar para aquelas mulheres, e através delas, mostrar para todos aqueles que lá estavam, como testemunhas, de que Jesus é a resposta, quando nós não temos outra. Sabe por quê? Existem momentos que Jesus não intervém na tua vida, porque você ainda tem step, Alacandarábia. Sabe que Jesus não mudou ainda alguma história de Abelecominaragandarábia? Eu estou falando com alguém aqui que está entrando na live hoje pela primeira vez. Eita, glória a Deus. E Deus está falando ao meu coração. Sabe por que eu não te dei resposta ainda? Porque você tem step. A hora que o step furar, a hora que o pneu rasgar, a hora que você não ter aonde buscar, eu vou ser a tua resposta. Eu vou ser a tua fonte, eu vou ser aquele que te alimenta. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Que tem momento que Jesus só vai quando ninguém mais pode ir. Enquanto Lázaro estava doente, tinha médico. Enquanto Lázaro estava doente, tinha remédio. Enquanto Lázaro estava na cama falando, tinham possibilidades. E aprenda com Jesus, tem momentos que ele só vai entrar na tua história
em áreas da tua vida, quando ninguém puder fazer mais nada por você. Porque enquanto você tiver alternativa fora de Jesus, Jesus continua fora de Betânia, aguardando as alternativas acabarem. Eita, aleluia! Enquanto você tiver alternativa em Betânia, Jesus não vem na porta para te chamar e para dizer: acabou a alternativa, acabou, Jesus, então entra pela porta, porque eu sou a porta das ovelhas. Oh, glória a Deus! Tem momentos que Ele só vem quando as coisas pioram, e tem que piorar demais. E nós precisamos aceitar isso. Você já percebeu que tem ocasiões e situações, a gente fala assim: gente, eu estou orando, eu estou percebendo que, ou eu tenho a impressão, você já teve essa impressão, de que a minha oração, ela está piorando a minha situação? Você já teve essa impressão? Dá um joinha para mim. Pastor, eu tenho a impressão de que a minha oração está piorando a minha situação. Talvez não, está rimando, né? Talvez a questão aqui é o seguinte: quanto mais você ora, menos recursos da terra Deus te disponibiliza. Sabe para quê? Para você encontrar o recurso do céu, que é ilimitado. Oh, glória! Veja o verso de número 12, 13, 14 e 15 ainda do capítulo 11. Ele será a resposta, mesmo que eu não entenda. Você precisa compreender isso, ainda que no espírito. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10, se não salvo engano 38, o justo viverá pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Nós não andamos por vista, circunstâncias, aparência, nós andamos por fé. Então há ocasiões em que Jesus vai operar na minha vida e que eu não estou entendendo nada, mas porque eu estou orando, eu confio que Ele está operando. Eu vou falar de novo para alguém: porque eu estou orando, eu confio que Ele está operando. E pode confiar mesmo, porque ainda que os seus melhores amigos te abandonem no momento da aflição, Ele é fiel, Ele contigo estará, ainda que passa é o que diz o profeta messiânico Isaías: se passares pelas águas, não te submergirá, se passares pelo fogo, não queimará. Sabe por quê? Porque em todos os momentos conosco Ele estará. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar a Deus por isso? Verso número 12, veja o texto. Os discípulos disseram, ninguém está entendendo nada, irmãos, e é lindo isso, porque Jesus fala uns negócios assim que a gente não entende. A gente não entende na lógica, na carne, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. E tem momentos que nós estamos desconectados com o Espírito e nós não compreendemos os sinais que Deus nos dá. Veja o verso de número 12 do capítulo 11, nós vamos ler até o 15, eu estou indo para o final, daqui 2 horas. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, logo vai melhorar. Percebe aqui o naipe dos discípulos? Isso aqui tem que aquecer o nosso coração, irmãos. Isso aqui tem que aquecer o nosso coração. Ele só pegou gente boa. Sabe quem era o melhor discípulo, do currículo mais excelente dos 12? Judas. Olha o que virou. E o mais atrapalhado era Pedro. Cara, virou uma bomba na mão de Jesus. Virou uma máquina na mão de Jesus. Porque não importa o que você é, não importa o que Ele pode fazer em você. Veja o verso de número 12. Os discípulos disseram: Senhor, logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas Ele se referia à morte de Lázaro. Então Ele diz claramente, porque se não falar claramente não entende, enigma, parábola, às vezes é difícil para nós, né? Então Ele diz claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, irmãos, veja que o que Jesus está fazendo na tua vida, tem pessoas envolvidas que você nem imagina.
Eu vou falar de novo. O que Jesus está fazendo na sua vida, tem pessoas envolvidas que você nem imagina. E por causa de você, por conta daquilo que Jesus vai fazer em você, através de você, muitas pessoas também serão beneficiadas e serão aquecidas na sua fé. E por causa de vocês, eu me alegro, Jesus dizendo, por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. O que Jesus está fazendo, irmãos? Usando o Lázaro, tadinho, como ferramenta. Deixa o Lázaro morrer, porque se não morrer, eu não vou desenrolar os mistérios aqui com os meninos. Eu estou discipulando os meninos. Para eu discipular os meninos e elevar a fé dos meninos, eu preciso que Lázaro morra. Você não pegou ainda. Vou falar de novo, para você pegar no espírito. Ó, Jesus está falando assim, ó, para os 12. Labacanto, cominar a sébia, para eu desenrolar a vida desses meninos, para eu discipular esses meninos, eu preciso que Lázaro morra. Tem coisa da tua vida que está acontecendo, você nem sabe, é por causa de outros. Aí Jesus está usando você como ferramenta para aquecer a fé de alguém. Então se você não quer, para de falar para ele, Senhor me usa, porque ele vai te usar. Ainda que coisas na tua vida morram, sabe para quê? Para que ele possa glorificar o nome dele através da tua história. Venham, vamos até ele. Tem coisa que Jesus começou a realizar, e se ele não explicar, irmãos, em detalhes, nós demoraremos para entender. Tem coisas que já estão acontecendo na tua vida, e Deus vai ter que começar a te explicar em detalhes, porque se ele não explicar em detalhes, você não vai entender. Outras coisas que ele não faz, veja, isso é forte. Outras coisas que ele não faz, algumas ele está fazendo, para que você receba a resposta do teu clamor. Portanto, disse, continue em oração, porque ele vai mudar a tua condição. Persista, não para. Então existem coisas que ele vai fazer para dar a você a resposta que você está buscando. Agora tem outras coisas que ele não vai fazer, e é justamente para fazer o que ele fará, se não fazer. Eu sei que está confuso isso aqui. Esse trocadilho é extraordinário. Deixa eu te fazer entender. Senhor, Lázaro, teu grande amigo, elas apelarem, amigo que tu ama, está doente, moribundo, dá para o senhor pegar um Uber aí, a gente paga, coloca a mão, passará. E Jesus fala, fique em paz, vai morrer não, já estou sabendo, obrigado, amo vocês, beijo. Aí Jesus, para fazer o que ele precisava fazer, ele não podia fazer o que elas queriam que eles fizessem. Vou de novo, pra você pegar. Para fazer o que Jesus precisava fazer, ele não podia fazer o que elas pediram para ele fazer. Pegou ou não? Pegou? Pegou? Tá fácil? Então os irmãos aqui. Então tem coisa que você está pedindo, e ele não vai fazer, para fazer o que você quer que ele faça, mas de uma maneira diferente, está entendendo? Então a negativa de Jesus de não ir, porque é uma negativa, vem, ele diz, não vou. Não falou, mas não precisou falar, porque não foi. Porque tem coisa que eu não preciso falar, é só não fazer, porque eu já estou falando. Porque tem muita coisa que eu não falo, mas porque faço, eu já estou falando. Você está entendendo? Então Jesus não precisou falar, mas porque não foi, ele já disse, eu não vou. Mas não é que eu não vou porque eu não estou ouvindo. Eu não vou porque não é hora de eu ir, Arábia. Mas eu vou, fique em paz. Então tem negativa de Jesus, querido, que é positivo, para que ele possa realizar aquilo que ele quer realizar em nós. Então tem coisa que você está pedindo e Jesus vai fazer, mas não é desse jeito, por isso que ele não vai fazer do jeito que você está pedindo para ele fazer, pegou? Deixa eu te fazer entender a negativa positiva. Jesus pisa num lugar chamado Gadara. Que lugar? Gadara. Jesus entra em Gadara. O que se apresenta a Jesus? Um demônio, que estava possuindo o corpo, a matéria de um moço, que estava há alguns anos se flagelando, o conhecido gadareno, da cidade ou da região de Gadara. Jesus entra em Gadara, tu conhece a história,
O demônio fala para ele assim: Senhor, viestes antes da hora nos atormentar. Aí Jesus fala para eles: ó, pianinho, não quero entrevista hoje eu vim aqui para resolver, eu não tenho tempo. Eu estou conjecturando aqui, eu estou parafraseando alguns textos. Aí o demônio vai dizer para ele: Senhor, ao pedido do diabo, Senhor, o Senhor não nos libera para a gente entrar nos porcos ali e precipitar? Não manda nós embora não, deixa a gente entrar nos porcos. O que Jesus respondeu para os demônios? Sim ou não? Sim, pode ir. Aí a Bíblia diz que os demônios que estavam no corpo daquele gadareno invadiram os porcos, e os porcos precipitaram. Logo após os porcos precipitarem, houve um prejuízo. Por quê? Porque haviam homens ali que eram comerciantes e comercializavam aqueles porcos, e quando eles ficam sabendo que eles haviam tomado prejuízo, porque Jesus estava ali, e aqueles demônios precipitaram os porcos, os homens vão dizer para Jesus: nós não queremos que você fique mais aqui, vai embora. O que Jesus disse? Sim ou não? Jesus disse: sim, estou indo embora, e ele foi. Agora veja, Jesus dá duas negativas para esses homens: não. Ou melhor, Jesus dá duas positivas, sim e sim. Aí o gadareno liberto vai dizer para ele: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Aí o que Jesus fala para ele? Não. Pergunto, a negativa do gadareno era negativa ou positiva? Era positiva. O não para o gadareno era o sim, para ele viver o propósito que Jesus tinha na vida dele. Então tem muita coisa que Deus está falando não, mas na verdade é o sim do propósito que você precisa viver. Eu não sei se você está pegando o que Jesus está falando, mas é forte isso. Para o demônio ele falou não, para o demônio ele falou sim, para o dono dos porcos ele falou sim, e para o gadareno, que agora era discípulo, ele falou não, porque o não para o discípulo era o sim, para que ele vivesse o propósito dele. Aleluia. Verso de número 16. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número... Esse texto aqui é o melhor de todos. Sabe por quê, queridos? Porque pior que não entender Jesus é imaginar Jesus. Por isso nós precisamos da palavra para compreender Jesus, entender o nosso Deus, relacionar-se com o nosso Deus, segundo as escrituras, não é segundo as experiências. Porque nenhuma experiência pode se tornar doutrina. Veja o verso de número 16, que interessante. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. Queridos, pior que não entender Jesus é imaginar Jesus. Pior do que Jesus não deixar claro o que está acontecendo, ou o que Ele está fazendo, é nós criarmos os nossos próprios achismos, porque isso quase sempre será catastrófico. Você vê o que Tomé fala com os discípulos, partilha com os discípulos: vamos para Betânia, vamos para lá, porque aí nós morre com ele. Por quê? Porque havia acontecido um fato anteriormente, que tentaram matar Jesus na Judéia. E aí agora, o Tomé, que não entendia o que Jesus estava fazendo, estava imaginando o que poderia acontecer. Porque quando eu não entendo Jesus e eu começo a criar os meus achismos, esses achismos podem se tornar catastróficos. Portanto, é importante conhecer Jesus a partir da palavra de Deus, não a partir daquilo que eu penso, acho, ou eu estou sentindo. Eu estou sentindo. O que a palavra diz? O que você está sentindo pouco importa, porque às vezes aquilo que você está sentindo é o que Tomé estava sentindo: eu vou morrer. E não tinha nada a ver, porque Jesus não estava indo lá para que ninguém morresse, Ele estava indo lá para que alguém ressuscitasse. Ou seja, o Tomé, por causa do achismo dele, ele estava pensando o que era antagônico daquilo que Jesus estava por operar. Porque quando eu não caminho segundo o que Jesus está dizendo, eu estou na contramão daquilo que ele está fazendo. Eu vou falar para alguém pegar e ouvir da glória. Quando eu ando segundo os achismos, eu não ando segundo o que Jesus está fazendo. Eu não consigo compreendê-lo. Está entendendo, irmãos?
Veja o verso de número 17, 19, eu estou preocupado com a hora, e tenho que me preocupar mesmo, né? 17, 19, estou indo para o final. Tem mais 2 textos aqui, a gente encerra. 17, 18, 19. Quando Jesus chegou em Betânia, esse texto é extraordinário. Veja que alguém recebe Jesus. Veja que alguém, talvez, que tinha expectativas, porque talvez ouviu Marta e Maria falar a respeito do que Jesus havia dito a elas. Porque há respostas que às vezes eu compartilho com pessoas de Deus, e essas respostas não criam expectativas somente no meu coração, mas no coração daqueles que me cercam. E todos nós, porque recebemos de Jesus respostas, sinais, nós criamos essa expectativa e aguardamos a intervenção dele nos momentos dos nossos desafios e aflições. Veja o verso de número 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo há 4 dias. 18. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Queridos, nossas impressões dificilmente serão assertivas quanto às ações de Jesus. E tem texto que por vezes fala o que muitos homens não teriam coragem de falar para Jesus. E esses textos que nós acabamos de ler, eles são a expressão, muitas vezes, das decepções equivocadas que criamos no que diz respeito ao nosso relacionamento com Jesus, ou a nossa vida de oração com Jesus. Porque veja, Jesus chega na porta da cidade de Betânia, e ele é recebido por alguém. Alguém o recebe, e alguém vai dizer na entrelinha o seguinte para ele: Lázaro já morreu, e você não chegou a tempo. Jesus, chegou atrasado, chegou tarde. E às vezes a gente tem essa vontade de falar para Jesus, mas a gente não tem coragem. Mas o nosso coração fala. Você fala: e aí, irmão, tá orando? É, eu tô orando, cara, graças a Deus, eu tô na luta, tô na batalha. Eu tô insistindo, tô no propósito. Aí no fundo do coração tá dizendo assim: mas tá demorando, hein? Eu tô no 3º vela aí da campanha, não tá rolando nada não, hein? O coração, a boca não fala, mas o coração tá chateadinho com Jesus, tá todo decepcionado com Jesus, só não tem coragem de falar. O texto aqui mostra a expressão, muitas vezes, da nossa frustração. Equivocada, obviamente, porque nós não estamos entendendo como Jesus está operando. Porque quando Jesus chega na porta de Betânia para resolver o negócio, ele está dizendo: Jesus, chegou tarde. O texto deixa claro, fizeram questão de falar: Jesus, já faz 4 dias, meu filho. As meninas mandou chamar o senhor lá, o senhor falou que vinha, faz 2 semanas. Agora faz 4 dias que Lázaro morreu. Aí o texto vai dizer, e mais, viu? Os que estavam próximos, porque Jerusalém e Betânia é perto, viu? E já que o senhor estava longe, o senhor não vem, aí quem está próximo vem primeiro e consola a gente. O texto diz isso. Porque tem momentos que a gente tem a impressão de que as pessoas que deviam nos consolar não vieram nos consolar, e às vezes é equivocado a nossa análise, a nossa leitura, a nossa avaliação. Veja que eles estavam dizendo: o Senhor estava longe, né? não deu tempo de chegar, 4 dias, Jerusalém, Betânia, né? Mas o pessoal está aqui, está consolando já. As irmãs vão ter a mesma impressão. Porque no capítulo de número 20, do verso de número 21 e verso de número 32, tanto Marta quanto Maria, quando encontram com Jesus, Jesus está na porta da cidade. Alguém recebeu Jesus. Marta vem correndo porque fica sabendo que ele está na porta da cidade, do lado de fora. Marta chega lá, a primeira coisa que a Marta fala: Senhor, se o senhor tivesse chegado a tempo. Ou seja, ela está dizendo: Senhor, o problema aqui é que você atrasou. Maria, quando se encontra, cai nos pés dele e vai dizer a mesma coisa: Senhor, se o senhor tivesse chegado antes aqui, isso não tinha acontecido. E muitas vezes, queridos, essa impressão que nós temos na batalha de oração,
E muitos momentos é isso que nos leva a esmurecer na oração, a parar, a retroceder, a abandonar os alvos, os propósitos, os projetos que temos em Deus, e estamos construindo na oração, e Deus está falando: não, para, porque eu vim na porta de Betânia, não foi para consolar, eu vim na porta da Betânia, não foi para palpitar, eu vim na porta da Betânia para resolver. Porque apesar do apoio e da ajuda, filho, sem Jesus não estava nada resolvido. Lázaro estava morto do mesmo jeito, fazia 4 dias. Que adianta ter um monte de gente do teu lado que não resolve o teu problema? Não, graças a Deus, eu tenho uma turma que me ama. Ah, é? Estão resolvendo? Não estão, filho. É Jesus que vai resolver o que você precisa. Para de buscar em homem, porque enquanto você buscar em homem, ele não vem para resolver. Que adianta receber resposta rápida? Porque foi isso que eles disseram. Ó Senhor, Lázaro estava doente, o Senhor não veio, veio outro. O Senhor demorou, chegou outro primeiro que o Senhor, que talvez estão mais preocupados conosco do que o Senhor. Aí talvez Jesus poderia dizer a eles: eles chegaram primeiro que eu, não chegaram? Essa resposta rápida não resolve o problema, ela é só terapia. Quanta gente está buscando resposta rápida e não está resolvendo o problema, é só terapia, panaceia. Em Jesus, o problema é resolvido. Porque Jesus não estanca a hemorragia, Jesus cura e salva. Porque é isso que ele falou para a mulher do fluxo de sangue. A mulher veio andando no meio de todo mundo, estanca o sangramento. Estancamento não é cura. Ele para e vai dizer: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquela mulher tem com Jesus um diálogo, e Jesus não deixa ela sair de lá sem antes ser restaurada e tornar uma mulher salva, porque ela teve um encontro com o Salvador. Porque Jesus não vem para resolver, Jesus não vem para palpitar, Jesus vem para resolver. Em Jesus eu não encontro terapia, em Jesus eu encontro solução. Jesus não vem medicar, Jesus vem curar. Eu estou falando com alguém aqui: para de ficar se medicando, para de ficar se medicando. Ai, busca aqui, busca ali, gasta aqui, gasta ali. Jesus está falando: em mim você encontrará vida, resposta. Aleluia. Verso de número 37, para a gente ir embora. 40, 37. Aleluia, oh glória a Deus. Outros porém disseram, veja isso, olha isso, este homem curou um cego, não bastasse a intervenção, ou a objeção dos que cercavam Jesus naquele momento, e as 2 irmãs que desconfiavam que o fato de ter acontecido aquilo foi atraso de Jesus. Agora tem outros ali que vão criticar, e olha o que eles vão dizer: esse homem, chamado Jesus, está no verso 37, ele curou cego, será que ele não poderia ter impedido a morte de Lázaro? Queridos, não entender o que Jesus está fazendo é perder a oportunidade de celebrar o que ele está realizando. Sabe por quê? Porque a indagação era que se ele chegasse, ele teria curado. E o exemplo aqui é o cego. Se ele curou um cego, o que seria para ele curar Lázaro? E se ele viesse e curasse Lázaro, Lázaro não teria morrido. Mas sabe qual que é o problema? Que eles não entenderam que tem pessoas que Jesus cura, tem outras que ele ressuscita. Você não pegou ainda? Tem pessoas que Jesus vai curar, tem pessoas que Jesus vai ressuscitar. Nenhum testemunho será igual ao outro, nenhuma história será igual a outra. Por isso que a minha história, ela não pode ser padrão exato da história de alguém. Sabe por quê? Porque Jesus vem por lugares que nós nunca imaginamos que ele poderia ter vindo. Ele vem por caminhos que nós nunca imaginamos que ele poderia ter vindo. Ele é Deus, ele faz do jeito que quer, da hora que quer, da maneira que quer. Tem gente que ele cura, tem gente que ele ressuscita. Pastor, eu não estou entendendo. Tem gente que o testemunho é um testemunho lindo, extraordinário. Agora tem gente que o testemunho é impactante, é pavoroso. Sabe por quê? Porque Jesus tira do lamaçal, do fundo do poço,
poço e traz para a presença dele. Eu não sei se eu estou falando com alguém que foi curado ou alguém que ressuscitou, não importa. O que importa é que ele passou na tua vida e mudou a tua história. Então não indaga, não reclama, não murmura, espera, porque se está demorando é porque ele está no caminho para ressuscitar aquilo que está morrendo. Aleluia, aleluia. Querido, nós não precisamos entender, é preciso apenas não deixar de crer. Vou falar de novo e eu encerro. Nós não precisamos entender todos os aspectos, nós só precisamos não deixar de crer. 40, capítulo 11, a gente encerra, diz o texto. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Sabe por quê, queridos? Quem não desiste em meio aos desafios, os difíceis processos, viverá de Deus as suas poderosas respostas. Quem não desiste, escute isso, guarde isso, em meio aos difíceis processos, viverá de Deus suas poderosas respostas. Talvez você entrou nessa live hoje aflito, aflita. O teu espírito está perturbado, porque as respostas que você espera, você tem a impressão de que elas estão lentas demais para chegarem no momento certo. E Jesus está dizendo: a agenda da tua vida está nas minhas mãos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, ninguém impedirá. Descansa em Deus. Ô Marta, ô Maria, descansa. Lázaro, ainda que morra, ele lhe fará viver, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero orar por você. Continue e persevere em oração. Eu não sei qual é a batalha que você tem vivido e travado esses dias em oração, porque Deus mudará a sua condição. Continue, persevere, persista, não esmoreça, não se permita parar e retroceder, porque Jesus te diz: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem, e nós não somos aqueles que retrocedem. Prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração, você que pode. Eu quero orar pela tua vida. O Senhor está dizendo ao meu coração: existem pessoas que estavam prestes a desistir, a abrir mão do sonho, do projeto. Pessoas que estão cansadas, e Deus está dizendo: eu estou renovando as suas forças, eu estou te colocando de pé, eu estou trazendo refrigério na tua alma. Sinta a presença de Deus, seja tocado pela presença de Deus, receba a força de Deus. Fortalece o teu povo, Jesus. Encha-os da tua presença agora, meu Pai. Você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Os seus caminhos. Aleluia, aleluia. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi? Oh, quem foi seu conselheiro? Aleluia, aleluia. Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque
dele, por meio dele. Não, nunca foi sobre nós. Diga isso. Nem sobre o que podemos fazer, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Nós te adoramos, Jesus. E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Você pode adorá-lo. Você pode dizer: Senhor, eu não compreendo os teus caminhos. Senhor, eu não compreendo o teu agir, mas eu me entrego por fé em adoração, crendo que o Senhor está a caminho, ressuscitando os meus sonhos e projetos e alegrando o meu coração, porque tu és fiel. Ouvistes o meu clamor, ouvistes a minha oração, Alabacolominaracalavaracía, e responderá as minhas súplicas. Oh glória, oh glória. Você é santo, 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 aleluia. Santo, 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 é tudo sobre você. Interessante essa música que nós estamos cantando, porque no livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo vai fazer, no capítulo 11, no verso de número 33, Paulo vai fazer essa declaração daquilo que nós estamos cantando. E o motivo dessa declaração é que ele vai compelir o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Especificamente o capítulo 9, o capítulo 10 e o 11, que fala a respeito de Israel, dos que foram enxertados na videira, que são aqueles que não são hebreus ou israelitas por descendência, que é o nosso caso. Nós somos os filhos enxertados na videira, os galhos enxertados na videira verdadeira, porque os galhos originais são os israelitas. E Paulo vai tratar desse assunto, um assunto complexo, dificílimo. Se você ler capítulo 9, 10 de Romanos e 11, você vai perceber ele falando sobre a eleição de Deus, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus separou, os vasos de honra, os vasos de desonra, assuntos complexos. Pedro vai dizer, Paulo fala coisas difíceis demais. E o que é lindo, que era assustador inclusive para Paulo, pensar em toda essa grandeza de Deus, nesses detalhes que Deus controlava. E no verso de número 33 do capítulo 11 ele vai dizer, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos, pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Queridos, é isso que nós precisamos entender. Assim como Paulo entendeu, não entendendo que o que Deus estava fazendo era perfeito, ainda que estava acima da sua compreensão, que você descanse em Deus e saiba que Ele está agindo ao teu favor. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar a tua igreja, que o teu povo sinta-se firmado em ti, Senhor, em nome de Jesus, que eles não vacilem na fé, mas que eles sejam edificados, consolidados, firmados em ti, crendo em fé e por fé, que o Senhor é um Deus fiel,
que o Senhor trabalhe a favor daqueles que nele esperam, porque desde a antiguidade nunca se viu, ouvidos não ouviram, olhos não perceberam, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Fortaleça-nos, Deus, porque nós exaltaremos o teu nome e glorificaremos a ti. Aleluia. Você pode agradecer a Deus por isso. Anderson Henrique, Deus te abençoe, filho. Andréia, um beijo, minha irmã amada. Kelinha Lopes, saudade de você. Cris, Deus abençoe a Vânia, o Vini, toda a família, a Laís, o Juliano, um beijo, meu príncipe. Paulinha, um beijo. Gé, Deus abençoe a Vânia, do Sandro. Fabiana Manzano, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. A Guinilza, a Nilza, né, o Luiz, a Fátima, tá de férias, hein, Fátima, coisa boa, hein, me leva à próxima. Tânia, um beijo. Dri, Deus te abençoe. Flavinho, meu irmão amado. Luiz Carlos, Deus te abençoe. Eliana Marzura, um beijo, Deus abençoe. Estou orando pelo seu pastor e pela tua pastora, viu? Regiane Claudino, um beijo. Alessandra, Roberto, gente, Deus os abençoe em nome de Jesus. Se Deus quiser, até domingo, tá? Você que é nosso membro dessa igreja local, continue dizimando, ofertando, colaborando, contribuindo com a obra de Deus. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Se você pode, diga amém. Um beijo no teu coração.